Como é que se cria uma rota turística de sucesso hoje em dia? Se a primeira imagem que surge na cabeça é um mapa cheio de pontinhos, peraí. Essa análise vai mostrar que a resposta é bem mais complexa e, olha, muito mais estratégica. Bora mergulhar nesse tema que vai muito, mas muito além de um simples mapa. Ok, vamos direto ao ponto. A ideia de uma rota turística mudou e mudou da água para o vinho. Pode esquecer aquela visão antiga de um mapa com atrações. Hoje, a gente está falando de um produto estratégico. Uma experiência, sabe? Pensada do início ao fim. É uma virada de chave gigantesca. Sair da geografia e entrar de cabeça na estratégia. O jogo é outro. E para a gente entender essa transformação, olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai olhar para o alicerce de tudo, que são os dados e a governança. Depois, vamos ver um jeito mais rápido de fazer as coisas, a inovação ágil. Na sequência, um choque de realidade sobre o ponto de partida, o potencial bruto. E, para fechar, a gente junta tudo isso em 3 pilares essenciais para o sucesso. Então, vamos começar pelo começo, né? A base de tudo: dados e governança. E nosso primeiro estudo de caso nos leva lá para o Vale Germânico, no Rio Grande do Sul. Uma região que usou a informação de um jeito muito inteligente, como a fundação para construir seu futuro no turismo. Para quem não conhece, essa região era o Vale dos Sinos, famosíssima como o grande polo de sapatos do Brasil. Mas eles tiveram uma sacada estratégica. Perceberam que precisavam de uma nova identidade turística. E foi assim que o Vale dos Sinos se reinventou como o Vale Germânico. E acredite, essa mudança foi muito, mas muito mais profunda do que só trocar o nome na placa. E essa transformação toda foi guiada por dados. É aqui que a história fica boa. Quando eles foram analisar a competitividade da região, descobriram uma coisa surpreendente. Infraestrutura, nota alta, tudo certo. Acesso, ótimo também. O problema, o verdadeiro calcanhar de Aquiles, estava em outro lugar. Monitoramento, marketing e o mais crítico de todos, cooperação. As notas baixas nessas áreas foram um verdadeiro alarme. A ficha caiu ali. E essa citação do David, o diretor de turismo da região, resume tudo. É genial na sua simplicidade. Como a gente quer fazer turismo se não sabe para quem vender e, pior, não sabe cooperar? Essa pergunta, que parece tão básica, foi o estopim para uma virada de jogo completa. E a resposta para essa pergunta veio com ação, com atitude. Para resolver o problema da cooperação, o que eles fizeram? Pumba! Todos os 14 municípios se juntaram e criaram seus planos de turismo debaixo de uma governança regional forte. Para atacar a falta de marketing e monitoramento, eles lançaram rotas específicas, como a de Lomba Grande, já mirando em tendências de mercado, como o turismo rural. A estratégia nasceu direto daquele diagnóstico. Simples assim. E o resultado? Dá uma olhada nesse número. Mais de R$ 900 mil em mídia espontânea. E atenção, isso não é o que eles gastaram, é o valor da visibilidade que eles geraram. É como se tivessem ganhado quase R$ 1 milhão em publicidade de graça. Isso mostra de forma brilhante o poder de um planejamento que une dados e cooperação. O retorno é gigante. Tá, o modelo do Vale Germânico é incrível, super sólido, mas vamos combinar, ele leva tempo, né? Exige paciência. E se for preciso mais agilidade? E se não houver anos disponíveis para fazer análises tão profundas? Bom, essa pergunta nos joga direto para o nosso próximo caso. Agora a gente vai ver uma abordagem completamente diferente, uma aceleração que vem da inovação ágil. E para isso, a gente vai lá para Goiás, uma região que meteu o pé no acelerador, apostando na velocidade e na resposta rápida ao que o mercado queria. Mas afinal, o que é esse tal de desenvolvimento ágil no turismo? Pensa assim, em vez de passar anos planejando tudo no papel, o método ágil identifica negócios que já dão certo, que já estão bombando, e cria rotas em volta deles. A ideia é entrar logo no jogo, ver o que funciona, ajustar o que não funciona e evitar aquela coisa de ficar planejando para sempre sem nunca sair do lugar. Quer um exemplo perfeito? A Rota da Moda de Goiânia. A cidade já é um monstro da moda no Brasil. O que eles fizeram de tão genial? Conectaram essa indústria poderosa ao turismo. Criaram experiências como visitas a ateliês, roteiros temáticos. Eles não inventaram a roda. Eles pegaram uma roda que já girava super bem e só deram um polimento turístico nela. E para mostrar que não é um truque de um pônei só, olha esse outro exemplo. A Rota dos Pirineus. Eles juntaram vinícolas e produtores de queijo que já eram conhecidos, que já tinham seus negócios e criaram uma experiência de turismo rural. E o pulo do gato? A marca da rota foi criada junto com os empresários.
Isso gera um sentimento de isso aqui é meu também, que faz toda a diferença. Essa frase da Priscila, a gerente de projetos, resume perfeitamente o espírito da coisa. Decidimos ser mais ousados. Vamos pegar os negócios que já estão funcionando e formatar as rotas turísticas. É a mentalidade do feito é melhor que perfeito. É uma filosofia de ação, de botar a mão na massa. E toda essa agilidade levanta uma questão super importante sobre a governança, sobre como as pessoas se organizam. Será que para colaborar precisa sempre daquela burocracia toda de criar uma associação formal com CNPJ e tudo mais? Ou será que existem jeitos mais fluidos de fazer a coisa acontecer? Fica a pergunta. Bom, a gente já viu um caso super estruturado e um super ágil. Agora, vamos para um verdadeiro teste de realidade. O que acontece quando um lugar tem um potencial gigantesco, mas faltam os elementos básicos? Vamos conhecer a Quarta Colônia, que também fica no Rio Grande do Sul. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Ela conta uma história de muita, mas muita persistência. A ideia de um geoparque apareceu lá em 2006. O selo da Unesco só veio em 2023. É um caminho de quase 30 anos de conversas e tentativas. Às vezes, a jornada é bem longa. E aqui a gente vê o grande paradoxo, o drama da Quarta Colônia. De um lado, um tesouro, o status de geoparque da Unesco, fósseis de dinossauros que são referência mundial, uma herança italiana riquíssima, com uma gastronomia fantástica. Do outro lado, a realidade nua e crua. Problemas básicos como não ter dados confiáveis de visitantes, uma governança toda fragmentada e cada um remando para um lado. Essa fala da pesquisadora Raquel é um soco no estômago, mas é a pura verdade. Temos muita coisa no papel, mas pouco na prática. Se você pede dados, o dono dá um chute. Na verdade, os dados não existem. Essa frase é muito forte e mostra o desafio central. Não adianta ter um tesouro se não se sabe quantas pessoas vêm vê-lo, de onde vêm, o que buscam. O potencial sozinho não resolve tudo. Ok, depois de passear por esses 3 cenários tão diferentes, o estruturado, o ágil e o promissor, mas desafiador, o que a gente aprende com tudo isso? Chegou a hora de juntar as peças desse quebra-cabeça e entender como se constrói uma rota turística de verdade hoje em dia. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito bem claro. O Vale Germânico é o time da estrutura que usou dados para construir uma governança forte. Goiás é a galera da velocidade, da inovação que vem direto do mercado. E a Quarta Colônia? Bom, é o diamante bruto, que está no começo de tudo com um potencial enorme para ser lapidado. São 3 caminhos e 3 lições valiosas. Então, no fim das contas, tudo se resume a isso. O sucesso de uma rota moderna se apoia em 3 pilares. Primeiro, identidade estratégica. É responder à pergunta: quem somos nós e o que nos faz únicos? Segundo, governança colaborativa. Ou seja, como a gente vai trabalhar junto de verdade. E terceiro, inteligência de mercado, que é basicamente usar dados para saber para quem a gente está vendendo e como a gente sabe se está dando certo. Portanto, a grande lição, a sacada final é essa. Rotas turísticas de sucesso não são um achado num mapa. Elas são construídas, tijolo por tijolo. E esses tijolos são a estratégia, a colaboração e a vontade de aprender o tempo todo. E para fechar, fica a provocação. Pense em um destino, qualquer um. Qual desses pilares precisa ser construído primeiro? A identidade, a forma de trabalhar em conjunto ou a capacidade de entender o mercado? Pensar nisso é dar o primeiro passo para ir de verdade muito além do mapa.